É no gramado em que a luta o aguarda. Gramado sintético. Então, se você não gosta de gramado sintético, ó, pega o lencinho e chora, porque provavelmente a Vila Belmiro também vai ser sintética. Provocação à parte, meu caro Danilo Lavieri, para você apoiar o nosso canal, tá aí o Apoia-se. Olha, presta atenção, nós vamos ter o Dois Toques ao vivo dos Estados Unidos com o Danilo Lavieri. Nós vamos ter o Palmeiras 1, 2, 3, 4 também nos Estados Unidos com o Gustavo Soler. E nós vamos ter uma live todo dia com o Diego e o Atalimo Marada, o Maradona. Então nós vamos ter uma cobertura bacana para o meu tamanho. Eu tô até assustado, entendeu? De repente o Massa pega os balão do padre lá que não deu certo e aparece lá nos Estados Unidos. Haja balão, né, para tirar o Massa do chão. Agora, ô Lavieri, pensa num homem feliz, cara. Sou eu. Fala o que você quiser, vai. É, a gente sabe que não vai ganhar, né? Mas vai dando aquele negocinho ali, né? Aquela vontade de ir, a ansiedade. Eu ultimamente tenho feito as contas, tenho comprado umas coisas, preparado algumas coisas da viagem, começa a dar aquela ansiedade. Mas, enfim, estive ontem lá, viu, Massa? Fui no Allianz ontem, de última hora. Surgiu um convite aí de um camarote lá, de uma bet. Falei, vou lá para aproveitar. E, cara, o Palmeiras, jogo treino, né, cara? Fez assim, tranquilo, 12 minutos, fez os gols lá e depois tirou o pé. E, cara, sinceramente, eu tava lá, eu tava com um amigo, eu falei pra ele, encosta e relaxa. Porque, cara, era jogo treino no meio de uma Libertadores. Não é normal isso acontecer e o Palmeiras faz parecer normal, né? Muito tranquilo e o Palmeiras se poupa, o Palmeiras segura para o jogo de domingo contra o Bragantino. O Palmeiras segura para a sequência que tem. E a gente sempre falou do Abril Sangrento, da dificuldade que ia ser e tal. E o Palmeiras tirou de letra, né? Teve a derrota contra o Bahia. E agora, esse mês, que o Palmeiras também ia ter de novo, não com um pouco menos de viagem, mas com jogos difíceis, e o Palmeiras está tirando de letra. Classificado como primeiro geral da Libertadores com uma rodada de antecedência. Gustavo Gomes, Estevão e Paulinho nem para o banco foram ontem. Então, cara, o Palmeiras faz de um jeito que realmente parece fácil, e a gente pode ver que não é fácil com base nos outros brasileiros. O Flamengo está muito perto de classificar? Tá, mas sofreu, teve que ganhar da LDU, vai chegar no último jogo fazendo conta, tem que ganhar do Tátira. O Botafogo nem se fala, né? O São Paulo ainda um pouco fora da curva foi bem, Inter e Bahia vão se matar. Então, cara, a gente vê que, assim, um time que consegue ficar nas últimas 8 Libertadores 6 vezes em primeiro geral, cara, é porque tem muito mérito, né? É um trabalho, é uma gestão. Então, realmente é algo impressionante. E eu acho que muitas vezes, por estar vivendo, por estar vendo isso de perto, a gente naturaliza. Mas não é normal, cara. Não é normal. Não, não é normal nem natural tudo que a gente está vivendo aí. Isso não garante título, né? O torcedor, infelizmente, infelizmente não, é o papel dele, né? Ele quer ganhar, ele quer o campeonato, ele quer a taça e não dá para garantir nada, né? Bom, Campeonato Brasileiro, voltamos as atenções para o Campeonato Brasileiro. Mas antes, só uma coisa aqui, Danilo. Você olha para os rivais de São Paulo, você vê. Corinthians envolvido com crime organizado. O Santos na zona do rebaixamento de joelhos para o Neymar. E o São Paulo cai placa na cabeça do torcedor. É, negócio sem dinheiro para nada. Cara, eu nunca vi isso. Porque quando esse trabalho no Palmeiras começou, o Palmeiras era a quarta receita do estado. Perdia para o Santos. Era Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. O negócio é a gente, como jornalista, né, cobrar para que o Palmeiras se mantenha nesse caminho, porque o momento é incrível, né? É o que eu falo sempre, né? Você fala também, não tem garantia de vitória, mas já faz. Vai, 2015 eu não diria, mas 2016 para 2015 o título veio meio no susto, a gente não esperava um título assim, né? Mas agora, de 16 para frente, cara, desde então, todo ano o Palmeiras começa como favorito, cara. Todo ano o Palmeiras começa como candidato. E aí o que você falou, não dá para falar que vai ganhar, nada garante. Se traz o Mbappé, bom,
não precisa nem falar se traz, né? O PSG levou o Mbappé, Messi e Neymar e não ganhou. Então, assim, não ganhou Champions, né? Então, não tem garantia. O que a gente tem que cobrar, como você bem disse, é que o Palmeiras continuar nessa rota, nesse caminho, toda vez começar como favorito. Lógico, você falou de todos os problemas, e eu acho que realmente a diferença está grande. Eu estou tentando lembrar, eu acho que eu não vivi academia lá atrás, nos anos 70 e tal, mas para mim, desde que eu vivi, a Parmalat, acho que era uma diferença considerável, mas vinha de um pouco tempo de o São Paulo muito bem com o Tele, 92, 93, ali que o São Paulo era bom, o Corinthians conseguia rivalizar. Agora, hoje em dia, cara, é surreal a diferença. O Palmeiras tem seus problemas. Teve a eleição da Leila do jeito que foi, tem a questão da Leila do jeito que ela conduz as políticas, né, a oposição e etc. Então, o Palmeiras, não é que o Palmeiras está perfeito, mas a diferença, cara, é muito grande, bicho, é muito grande. Então, é isso que eu concordo 100% com o que você falou, nesse sentido de o nosso papel aqui é cobrar para que continue assim sempre. O Palmeiras continuar Sim. nessa rota. Teve o ano passado, o ano retrasado, que não pôde gastar, o Abel reclamava, mas a gente sabia que era dentro da conta do que podia. Por quê? Porque agora está aí, gastando o que gastou. Por quê? Porque é responsável. E no ano que vem, se precisar, Marcelo, vai gastar de novo, porque tem. E porque pode. Esse é o principal. E porque não está comprometendo o clube. Então, eu acho que o caminho que o Palmeiras É, trilha aí é o mais bacana. Saiu do Gagliotti aliás, saiu do Nobre para o Gagliotti, do Gagliotti para Leila, e ó, liso. Isso é incrível. e olha, já que você tocou nesse ponto, lá no Paraguai deu uma assuntada lá. O Boazzi, o Paulo Boazzi, vice-presidente candidato natural. O Everaldo cresce no apoio, principalmente o olhar da Leila. E o Maurício Gagliotti não descarto, tá? Então, os dois grupos que apoiam a situação hoje, eles vão ter que sentar e resolver o que vão fazer. Mas isso é papo lá para frente. Eu queria falar Eu com você aposto o no seguinte: Gagliotti, tá? Só para ficar aqui entre nós. Eu aposto no Gagliotti. Eu acho que o problema do é, Gagliotti, o obstáculo que ele vai ter é a família. Que talvez a família dele na, não queira que ele volte. ó, Mas, ó, já não é mais, viu, amigo? se não for, se não tiver isso, vai ser ele, você vai ver. Anota isso aí, já não é mais, já, e tal. Vamos lá. O Não, não tem Danilo problema. Lavieri Eu também não sabia que você. Eu tô terminando o negocinho aqui rapidinho. está Fica à terminando. vontade. Vamos que Ao vamos. vivo acontece tudo, Massini. Vai embora. Vamos nessa. Vamos lá. Ó, tô com a Boa. Fabiola aqui, ó. Grande Uhul, Fabiola. bom Ah, Fabiola dia! Salve, salve, Cigarro. Paulo Massini! Vocês estão ao vivo em algum Como lugar vai? aí? É, praticamente É, ao vivo. Vai gravar e vai entrar praticamente ao depois vivo. Mas no tá canal dele. beleza. É Um isso beijo, aí. Vamos que querido, vamos. Desculpa, saudades. eu não sabia que eu tava. Olha Tô que aqui no camarim, dá maravilha. pra. Olha onde eu tô, viu, Massini? Ah, Olha o que você me faz. é isso. Ô, Danilo, vem cá. Para a gente caminhar para o final, eu quero pedir para a galera deixar o like, se inscrever no canal, hypar o vídeo também, por favor, Hypa, hypa. e dizer o seguinte: o Danilo Lavieri vai estar no Mundial, o Dois Toques vai ser lá também nos Estados Unidos, o Soler vai estar pela Rádio Bandeirantes, então o Palmeiras 1, 2, 3, 4 vai ter o Soler nos Estados Unidos e o Diego Marado, o MM, estaremos juntos também com uma live diária do Mundial, todo dia aqui no canal, certo? Bom, antes de Mundial, peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Conteúdo não vai faltar, você vai ficar bem coberto aqui no canal da presença do Palmeiras lá nos Estados Unidos. Agora tem Red Bull Bragantino, né? Eu nem vou falar de time, porque não tem time titular mesmo. Essa história acabou Isso no é incrível, Palmeiras, né, cara? É não é? incrível como o Palmeiras chegou nesse nível, né? Não dá pra saber o Tanto titular e ele o Palmeiras sempre joga do batalhou mesmo que ele jeito. conseguiu, né? Tanto o Abel falou sobre isso que conseguiu, né? Eu já nunca tinha visto isso no futebol brasileiro, não, viu, Danilo? Cara, eu acho que nesse nível realmente não, assim, do jeito que tá, pô, troca, muda, é o Emi Martínez ou o Aníbal, tanto faz. É o Rios ou o Evangelista, tanto faz. É o Vitor Roque ou o Paco Lopes, tanto faz. Ontem, Murilo e Fux, Gomes e Fux, tanto faz. Saiu o Giai, voltou o Marcos Rocha. Aliás, boa partida do Marcos Rocha de novo. Então, cara, realmente não dá. A gente não consegue mais falar de time, não sabe. Não sabe. E ninguém consegue falar, ah, não, hoje o Palmeiras é reserva. Hoje o Palmeiras é titular. Não existe isso, cara. Não existe. É realmente impressionante o que o Palmeiras conseguiu. E, de novo, eu falo, a gente está naturalizando algumas coisas que não são comuns.
que não acontecem com frequência. E a gente finge que está tudo bem, que é normal, e se perder do Bragantino, vai ter corneta falando que está tudo errado. Isso é o mais impressionante. Vai ter o torcedor. A gente não consegue garantir título, né? Mas que o momento é incrível, espetacular. Isso é sim. É o time líder do Campeonato Brasileiro. Alguém pode falar, mas só jogou contra jogo times ruins. Sim, Fortaleza lá, né? Internacional fora, São Paulo, Corinthians, né? Praticamente o Palmeiras fechou os clássicos. Vai ter o Santos só na volta lá do Mundial. É isso aí, Danilo Larivieri. Sextamos todos. Peço a vocês para deixar o like e se inscrever no canal. Vamos ver o que vem por aí. O Dois Toques volta na sexta que vem. Abraço, garoto. Toda sexta com participações especiais. Juca Kfouri, Fabio Cidral. Vamos ver quem é a próxima sexta. Muito bem. Vamos que vamos. Valeu, Danilo. Abraço. Até mais. Tamo junto.